Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que eu fiz sobre os fundos de shopping. Afinal, a crise foi superada ou está para ser superada? Vamos dar uma olhada nisso aí? Então vamos começar olhando os dados da Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Center. A receita nominal de agosto ela apresentou uma queda de 32% em relação ao mesmo mês do ano passado. A de setembro, 25%. Mas tem duas coisas que eu quero que vocês reparem aqui no gráfico. Primeiro, o fundo do poço foi em abril e logo em seguida a gente vê uma recuperação forte, né? E essa recuperação está se tornando cada vez mais lenta à medida que os meses passam. Então a gente vê uma recuperação forte até junho de 2020 e a partir de julho essa recuperação cai e se torna mais lenta até esses últimos meses aí. O último dado que a gente tem da Abraço é de setembro de 2020. Então, como eu falei aqui, a gente tem 25% de queda na receita nominal em relação ao ano anterior. Então, a pessoa pode se perguntar: basta recuperar 25%? Bom, não é bem assim. Por quê? Porque a retomada ela não é homogênea. Se a gente analisar segmento por segmento, a gente vai ver que houve uma retomada forte nos setores de eletrônicos, farmácias, supermercados e aqueles ativos que foram impactados pela ajuda do Corona Voucher. Por outro lado, a gente tem uma retomada prejudicada no turismo, entretenimento e ativos dependentes do fluxo de visitantes. Qual é a consequência disso? Alguns setores eles chegarão mais rapidamente ao mesmo nível das vendas pré-crise, enquanto que outros eles terão uma recuperação muito mais lenta, impedindo assim o shopping de atingir o mesmo faturamento prontamente. Para me ajudar nessa avaliação, além dos dados da Abrace, eu peguei também os dados de alguns fundos imobiliários. Aqui eu vou apresentar três que são os três maiores: o HGBS, o VISC e o XPML. Então, no HGBS, qual é a situação atual? Em setembro, né, a renda imobiliária cresceu 24% em relação ao mês anterior. E ele fala que o aumento não foi homogêneo. Quais setores que ele cita? A gente vai ver uma coincidência com os dados da Abrace. Ele cita como melhores setores a farmácia, supermercados, segmentos de eletrônicos e ativos dominantemente expostos ao Corona Voucher. Por outro lado, os setores que foram ruins neles são exatamente os mesmos lá da Abraço: turismo, entretenimento, alimentação e outros segmentos dependentes do fluxo de visitantes. Continuando aqui com a situação do HGBS, em outubro os shoppings voltarão a funcionar nos horários tradicionais. No entanto, algumas operações que a gente vai ver logo a seguir aqui continuarão com restrições, tais como alimentação e eventos. Então, a primeira pergunta que a gente deve se fazer é: como é que um shopping ganha dinheiro? Ele tem basicamente quatro receitas. A principal dela é o aluguel mínimo ou participação nos lucros, que for maior, seguido por estacionamento e propaganda, depois a venda do ponto. Eu já tive loja em shopping, né? Quando você entra no shopping, uma das coisas que podem te exigir é você comprar aquele ponto. É um dinheiro que você não fica dono do local, mas como o shopping está sendo concorrido, você é obrigado a pagar esse valor para poder tomar posse de alguma loja. Então, analisando um dos dados mais importantes para um fundo de shopping é a evolução da renda imobiliária. Como é que ela tem saído? Então, a gente verifica que a crise afetou tremendamente a renda imobiliária dos shoppings em geral do HGBS, chegando a estar negativo em junho de 2020, com menos 0,8 milhões, e ela vem se recuperando lentamente aí, até que em outubro a gente atinge o valor de 4,1 milhões. É um bom valor, mas é um valor que é em torno de 40% de queda em relação ao mesmo mês do ano anterior no HGBS. Então, como é que o HGBS ele atenuou os efeitos do Covid? Uma das formas que ele teve é: como ele tinha dinheiro em carteira, ele comprou alguns fundos de investimento imobiliário. Comprou quando estava barato. E ele vem vendendo um pouquinho ao longo do tempo, fazendo um ganho de capital. Então, se a gente olhar só o resultado, ele estará um pouco maquiado por esse ganho de capital. Olhando o NOI, também não é o melhor indicativo, né? O NOI é Net Operating Income, que é a receita líquida operacional do shopping. A gente vê que tem um aumento gradual dele aí depois da crise, né? A gente vê que a venda em reais por metro quadrado dele
Em julho, no ano anterior tinha sido 67, ele estava em 12, no mês seguinte ele sobe para 14, em setembro chega a 24, sendo que no ano anterior era 60. Ou seja, ele está abaixo da metade. Mas por que que eu digo que essa não é o melhor indicador? Porque o fundo, quando ele compra novas participações em shopping, esse resultado é acrescido no NOI, e aí a gente não está comparando as mesmas coisas que tinha no ano anterior. Olhando o VISC agora, o resultado do fundo em outubro foi de 6,054 milhões, o equivalente a 42 centavos por cota. O resultado do fundo no mês reflete a melhora das receitas dos shoppings e o ganho de capital pela venda tática de FIs adquiridos a preços baixos. Então a gente verifica que o VISC também, se a gente olhar o NOI, não é o melhor resultado. Por quê? Porque ele teve um ganho de capital aí e melhorou a receita do fundo. O fundo gerou 42 centavos por cota de resultado e distribuiu 0,375 centavos por cota, um aumento de 88% em relação ao mês anterior e um incremento de resultado acumulado e não distribuído de 0,08 centavos por cota, o que foi bem melhor do que o mês anterior, mas ainda está longe um pouco do que era no outubro de 2019. Olhando então o histórico de distribuição do VISC, né, a gente vai ver o quanto que o Covid, que ele marcou aqui em cinza claro, afetou as receitas do fundo, né? A gente vai ver que vários meses aqui o fundo não estava gerando resultado, mas distribuía acima do resultado, até que em agosto de 2020 ele conseguiu se recuperar e se equilibrar aqui nas distribuições. E no último mês, né, ele distribuiu praticamente 38 centavos por cota, como a gente viu, e conseguiu um resultado acima disso de 42 centavos. Mas reparem que no ano passado ele estava gerando 60 centavos por cota. Então a gente tem uma queda aí bem significativa ainda em relação ao ano anterior. Olhando o NOI, que é o caixa por metro quadrado, está em reais aqui, a gente verifica que o fundo vem se recuperando, né? Em maio ele estava gerando 2, enquanto no ano anterior era 83, subiu para 11, no mês seguinte 15, 29 e 38. A gente vê que o aumento está diminuindo a velocidade de aumento, mas ele está se recuperando. Mesmo assim, em setembro, que ele gerou R$ 38,00 por metro quadrado, no ano anterior ele estava gerando 78. Então a gente vê uma queda bem significativa ainda em relação ao ano anterior. Olhando o NOI do XPML, que é esse gráfico aí azul claro, né, a gente vê o quanto que a Covid afetou o fundo, né, tendo 3 meses aí no fundo do poço, abril, maio e junho, né, mas a gente vê uma recuperação interessante, né, a partir de julho sai de 6 para 24, em agosto vai para 32 e setembro chega a 48, que ainda é uma queda de 35% em relação ao mesmo mês do ano passado. Olhando as vendas totais do HGBS, né, a gente vê que o fundo parece que ele se recuperou em agosto e em setembro ele superou o ano passado, mas não é bem assim, é porque o fundo adquiriu novas participações em shoppings, está maquiando esse resultado aí. Então a gente tem que tomar cuidado de vez em quando a gente olha só vendas totais e acha que o fundo já se recuperou. Então, o que a gente deve olhar? O dado mais interessante, na minha opinião, para a gente avaliar como é que o fundo está hoje em relação ao ano passado, é olhar as vendas nas mesmas lojas e também os aluguéis nas mesmas lojas. Infelizmente, o XPML dá apenas anual esse valor. Então a gente verifica que no ano anterior ele estava aí com uma renda de 2,3% acima de 2018 e em 2020 a gente está com uma queda de 7,8%. Uma queda até pequena, né, em relação à crise que a gente está tendo. Olhando os aluguéis nas mesmas lojas, né, no ano passado ele tinha superado 2018 em 4,5% e a gente vê em 2020, muito em virtude dos descontos que eles deram, né, está com uma queda de 11,7%. Olhando o VISC, que ele traz os dados mais detalhadamente, né, olhando primeiro o aluguel das mesmas lojas, né, a gente vê uma queda abrupta aí no segundo trimestre de 2020, né, 53,9%. A queda no primeiro trimestre deve principalmente da metade de março aí, quando entra a Covid, né, então não permitiu esse faturamento, mesmo nível que a gente tinha no ano anterior. E a gente vê uma recuperação interessante no terceiro trimestre, mas mesmo assim ainda está com 34% de queda em relação ao terceiro trimestre de 2019.
Olhando as vendas nas mesmas lojas, né, a gente vê uma situação parecida, é uma queda no primeiro trimestre de 12%. Essa queda se acentua no segundo trimestre de 2020 para 61%, e no terceiro trimestre de 2020 uma recuperação interessante, mas ainda uma queda de 27% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Agora, o calcanhar de Aquiles está aqui, nesse último dado aqui, fluxo de veículos, né? A gente vê uma queda de 12% no primeiro trimestre, essa queda se acentua, né, praticamente os shoppings param, vai a 75% no segundo trimestre de 2020, e 2020, e tem uma recuperação, fica em 44% de queda em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Então a gente vê que essa parte aqui é mais difícil de se recuperar, porque as pessoas não devem ir ao shopping até que a Covid passe, né? Você tem uma vacina para ele, para você voltar a ter o mesmo fluxo de pessoas lá dentro, que vai gerar esse mesmo fluxo de veículos e, consequentemente, uma melhor renda no estacionamento nos shoppings. Então, olhando o último dado do VISC, que já é de outubro, né? A gente estava olhando o gráfico até setembro, né? A gente vê que o aluguel das mesmas lojas apresentou redução de 18,6% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, em função principalmente dos descontos, né, concedidos, e um aumento de 14,7% em relação ao mês anterior. Então você tem uma subida em relação ao mês de setembro, mas comparando outubro com outubro do ano passado, a gente vê essa queda. As vendas das mesmas lojas ela apresentou uma redução de 19,7% quando comparados ao mesmo mês do ano anterior, devido ao horário reduzido de funcionamento e menor fluxo dos shoppings autorizados a operar, e um aumento de 1,8% comparado com o mês anterior. O fluxo de veículos, né, no mês de setembro, ele apresentou uma redução de 35,6% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, consequência do período reduzido de funcionamento e restrições para operações como alimentação e lazer, e um aumento de 5,3% em relação ao mês anterior. Então, o fluxo de veículos a gente só tem até setembro aqui. O HGBS, né? Em outubro, o fundo obteve uma renda imobiliária de 4,1 milhões, crescimento de 26% em relação ao mês anterior. E é curioso que o Moca, e o Penha e o São Bernardo, né, os três sozinhos foram responsáveis por 68% da renda imobiliária. As vendas totais apresentaram crescimento de 5,2% em relação a setembro de 2019, mas lembrando que o portfólio do HGBS aumentou, mas levando-se em consideração apenas os mesmos ativos que estavam em carteira em setembro de 2019, a gente tem uma queda de 27%. Então, mais ou menos os fundos aí se equivalem na melhora e nas quedas em relação ao ano anterior. A vacância do fundo encerrou o mês de setembro em 7,6% contra 7,2% em agosto e 5,3% em setembro de 2019. Então, apesar dessa diferença parecer pouca, né, 7,6% é mais de 50% acima dos 5,3% do ano anterior. Então, o que tem feito essa dificuldade em o shopping se recuperar em algumas áreas? Então, a gente vê que é o funcionamento dele, né? Olhando aqui como é que estavam os shoppings do HGBS, a gente vê que todos eles fecharam, né, em abril, né? Apenas o Floripa permitiu abrir a partir do final de abril. A gente vê que essa situação permanece em quase todos eles em maio, né? E em junho a gente vê a reabertura aí dos shoppings em geral. Alguns voltaram a fechar, que é a parte que está em vermelho aí de novo no gráfico, mas logo em seguida foram liberados de novo. Então os fundos, o shopping, melhor dizendo, estão em funcionamento agora, mas em funcionamento com restrições, que é o que a gente vai ver aqui na frente. Olhando a situação em agora recente, em 9 de novembro de 2020, a gente vê aqui que o horário de funcionamento está praticamente normalizado aí nos shoppings, né, mas a praça de alimentação, eles estão com restrição de funcionamento, a maioria com limitação da capacidade, variando de 40% a 60% apenas o máximo que era permitido. E o cinema volta a ser aberto na maioria deles com restrição. Apenas a gente vê aqui Suzano está fechado e Florianópolis também. O resto está aberto, mas restrição, e os cinemas quase não têm recebido lançamentos, que também dificulta a melhoria nesse setor. Se a gente olhar aqui o VISC, né, a gente vê uma situação parecida.
Na praça de alimentação, a maioria está funcionando de 40% a 70% da capacidade máxima permitida, e alguns aqui com restrição de 1 metro de isolamento, que é uma restrição muito pequena, e outros aqui com 2 metros de isolamento. Olhando aqui os status do funcionamento dos cinemas, né, a gente tem dois que não estão funcionando, é o Prudent Shopping e o Shopping Cristal, que não estão autorizados a funcionar, e o resto está de 40% aí a 70% da capacidade máxima, limitado a esse fator aí. O HGBS ele traz um dado interessante que ele discrimina o fluxo de veículos por milhares aqui em cada shopping, né? Então a gente vê, dá para analisar a situação em cada um deles, né? No PEN aqui a gente vê um crescimento gradual, né? Mas a gente olha o último mês aqui em relação ao anterior um crescimento de quase nada, então deu uma estacionada aí, e ainda um valor que é praticamente a metade do fluxo que a gente tinha antes da crise. O West Plaza aqui uma situação pior, né? Ele deu uma estacionada nos últimos 3 meses, um funcionamento aí de 30% do que era antes, né? O Moca e o São Bernardo situação parecida, né? Um funcionamento atual em torno aí de 50% de queda em relação ao que era antes. Olhando aqui os outros shoppings, a gente vê uma situação parecida, né? Tivoli, o Goiabeiras e o Vila Lobos e o eFashion aqui com uma subida boa nos últimos meses, mas ainda distante do que era antes, né? Em torno de 50% a menos que eles tinham de fluxo de veículos antes da Covid. Olhando aqui os dois últimos que ele destaca, aqui o Santana e o Suzano, a gente vê que o Santana está bem longe do que era antes, né? Ele tinha um fluxo de 87%, está em 46%, e o do Suzano ele está mais próximo, era 184 mil no ano passado, está em 136 mil. A gente vê, o principal disso tudo aqui é a dificuldade dos shoppings em equivaler ao que era antes da crise. As pessoas vão continuar com medo de seguir para o shopping. Então, na minha opinião, continuo dizendo que apenas quando sair a vacina a gente vai ver uma normalização do fluxo de veículos lá e, consequentemente, uma retomada nos mesmos níveis que a gente tinha de ganho no estacionamento. Olhando a vacância do HGBS, né, a gente olha que o fundo hoje tem uma vacância média de 7,56%, né, a vacância antes estava em 5,29%, né, a diferença, apesar de parecer pouco, ela é 50% maior do que era em 2019. Olhando a inadimplência, né, a gente vê que houve uma inadimplência no VISC muito grande, né, em abril, chegando a 49,6%, né, foi quando estourou realmente a crise, todo mundo pedindo desconto e tal, e não pagando os boletos. Essa inadimplência aí, ela diminui para 1,8% apenas em maio, mas isso muito em virtude dos descontos que foram dados. A gente vê que em junho e agosto tem uma retomada dessa inadimplência, chegando em torno de 20% aí nos 2 meses, e ela volta a cair em setembro para 3%, um valor bem aceitável. Mas a gente vai ter que olhar ainda como é que vai ficar daqui para frente. Os descontos no VISC, né, a gente vê que está caindo, ele chegou no auge aí em abril com 81,9% de desconto para os lojistas, né, porque os shoppings estavam fechados. Esse desconto vem caindo e está em 25%. Atualmente o desconto ainda alto, né, se a gente comparar com o ano passado, estava em 2,9%. Mas isso é normal, esperado. É melhor você manter o lojista do que você forçar o valor lá e você ter uma maior vacância. A taxa de ocupação do VISC tem se mostrado constante, surpreendentemente constante, né? Inclusive a queda aí da taxa de ocupação em 1,1% foi porque o VISC ele adquiriu o Shopping Praia da Costa, que tem uma taxa de ocupação inferior à média do portfólio. Então não foi porque a situação modificou. E a grande pergunta que fica aqui é se chegar ao Brasil, né, uma nova onda de Covid, né? Pode ser que chegue ao ponto de a gente tenha que fechar o shopping de novo. Então seria aí uma tragédia para os fundos de shopping. Espero que isso não chegue aqui. Então vamos concluir aqui o nosso estudo. A recuperação da renda vai ser imediata? Né? Não, não vão ser. Né? Por que eu digo isso? Tem fatores que atrasam o crescimento da renda. Primeiro, o horário de funcionamento limitado, apesar que
Isso aí está caindo na maioria deles, mas ainda continua em alguns shoppings. A praça de alimentação com espaçamento entre as pessoas, o que impede que esse setor volte a faturar como antes. Os cinemas limitados ou pior, alguns fechados, né, em algumas cidades. Vedação a exposições, a parque de diversões e a eventos que historicamente contribuem para a atração de fluxo de visitantes ao shopping, né, e agora a gente vai ver o Natal aí limitado, né? A gente não vai ter Natal aqui em Brasília, pelo menos era muito comum a gente ter shows ao vivo, né, que levavam muita gente aos shoppings, principalmente com cantores famosos. Provavelmente a gente não vai ver isso esse ano, ou se vê como uma limitação grande de pessoas no local. Então, continuando aqui olhando os fatores que atrasam o crescimento da renda, né, a gente ainda tem a postergação e flexibilização do faturamento dos boletos, principalmente para os pequenos lojistas, né. A renda do estacionamento, como a gente viu aqui, não está subindo na mesma velocidade de outros segmentos, né, devido a ter menos gente circulando e por menor tempo. O crescimento da inadimplência, tanto de aluguel quanto de condomínio em relação ao ano anterior. Claro, a gente vê essa inadimplência diminuindo, mas isso levando ao aumento de despesas do empreendedor, porque toda vez que você tem uma inadimplência, o empreendedor tem que pagar para manter o condomínio em dia. E aluguéis de um mês, eles podem entrar no caixa do fundo em até 3 meses depois. Eu já fui lojista, né, como falei, então quando você fechava o mês, normalmente era dia 15 do mês seguinte. E isso só era faturado no final do outro mês. Então a gente tem uma postergação da renda em até 3 meses para chegar no caixa do fundo. Então você fecha agosto em setembro, no mês de setembro. Isso é faturado já no início de outubro. Então muitas vezes esse dinheiro vai chegar no shopping só depois de 3 meses, né? E esse é o principal fator que, mesmo uma recuperação imediata dos shoppings agora, vai demorar um pouco para chegar no caixa do fundo. Então, como conclusão, a recuperação ela será mais lenta em alguns setores, como a gente viu, e mesmo que houvesse essa recuperação total na renda neste mês, ainda levaria pelo menos 2 meses para o dinheiro entrar na conta do fundo. Então, por hoje a gente fica por aqui. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo aí para vocês. Aquele abraço.